Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, tá bom? E que neste momento que vamos meditar nesta palavra que é tão viva, que é tão eficaz, você aí, ovelhinha, possa abrir o seu coração e receber essa palavra com alegria, receber sem crítica, receber sem murmuração, receber sem duvidar, receber crendo, receber acreditando que é o Senhor que vai ministrar conosco. Porque a partir do momento que eu duvido, o Senhor não tem como operar. E se neste momento a gente clama para que Ele venha operar em nosso meio, curando, transformando, sabe? Eu tenho que acreditar que é Ele que vai falar conosco, que essa palavra é viva. Amém? Vamos abrir o coração então. Que o Senhor te abençoe e te peço, para não perder o costume, eu peço para você se inscrever no canal, se você chegou agora, para você curtir, para você compartilhar. Quando você faz isso, você comunica à plataforma que esse conteúdo aqui não foi ofensivo para você, tá bom? Então, curte aí, hein? Tô esperando, curte logo. Também sempre peço, tá, a sua ajuda lá no Instagram, porque estamos lá em uma grande obra. E como que você pode ajudar nessa obra? Você pode ajudar curtindo os vídeos, compartilhando, comentando um amém. Porque lá nós estamos todos os dias orando, louvando e também falando um pouco da Bíblia lá. E muitas pessoas se sentem ofendidas e acabam que nos denunciam. Aí tem hora que o sistema limita a nossa conta, limita o nosso trabalho, porque as pessoas se sentem ofendidas. Então, quando você curte, quando você nos ajuda, o sistema entende que você gostou, então o sistema nos libera para trabalhar lá. Amém? Lembrando que esse trabalho aqui, irmãos, é algo para o Senhor, é voluntário, é de coração, é o Senhor que tem nos impulsionado, sabe, a estar aqui, é Ele que tem restaurado nossas forças, nos dado vigor, ânimo e também condições. Ele tem provido coisas para que nós possamos estar aqui. Ele tem nos abençoado, tá? Para fazer esse trabalho. Ele é um Deus fiel. Glória ao nome do Senhor. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é um Deus santo, justo, poderoso, digno de toda a honra. Confie no Senhor, porque Ele faz, infinitamente mais daquilo que você pensa ou sonha. Amém? E você também pode ajudar orando, hein? Com certeza. Ore por mim e por minha família. E para que Deus abençoe as almas, as vidas que estão aqui meditando na palavra junto conosco. Amém? Vamos lá então, irmãos. Hoje vamos meditar em 1 João, capítulo 1, 2 e 3, irmãos. Oh, glória! E o livro de 1 João foi escrito por João, o apóstolo de Jesus. Testemunha ocular de Jesus. Por que testemunha ocular? Porque ele viu Jesus, ele esteve com Jesus, ele andou com Jesus. Então ele é uma testemunha viva do nosso Deus. Ele é uma testemunha viva. Ele viu Jesus morrendo, viu Jesus ressuscitando, viu Jesus subindo ao céu, viu os anjos dizendo que ele voltaria para nos buscar. E ele escreve essa carta aqui para todos os cristãos. E qual o objetivo? O propósito desta primeira carta é reafirmar a confiança dos cristãos em sua fé e novamente refutar os falsos ensinos. Sempre, né, irmãos? Tem aqueles falsos profetas que distorcem a palavra de Deus, né? Misericórdia. Aqui no capítulo 1, versículo 5, já começa dizendo que Deus é luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele treva alguma. Não há treva em Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Entendeu? Deus é luz. E se você diz que está em Deus, mas anda nas trevas,
você está mentindo e não praticando a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Oh, glória, aleluia! Se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, vai nos purificar de todo pecado. Então, para Ele nos purificar, para Ele nos lavar de todo pecado, é necessário andarmos na luz, viver na luz. Irmãozinho, o capítulo 1 é pequenininho e já vai terminar assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Ou seja, se você fala que não tem pecado, você está se enganando, porque todos nós temos pecados. Ó, se você disser isso, não há verdade em você. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós, irmãos, somos falhos. Cada um tem sua fraqueza, tem sua inclinação. Então, todos nós precisamos, somos necessitados da misericórdia do Senhor. Carecemos o Senhor. Então, busque ao Senhor, clame ao Senhor em todo o tempo, porque nós não somos, perfeitíssimos, não. Estamos tentando, buscando, mas temos erros. Por isso que não podemos julgar as pessoas, nem condenar ninguém, porque muitas vezes só muda o erro, entendeu? Já falei disso aqui, irmãos, que muitas vezes nós olhamos o erro do nosso irmão. Só que o erro do nosso irmão não é o nosso. Às vezes o nosso irmão vamos colocar aqui, é adúltero, está em prostituição, por exemplo. A gente fica condenando o irmão. Mas eu também tenho um erro. Eu posso ser uma pessoa egoísta, invejosa, uma pessoa com coração com raiz de amargura. Entendeu? Que todos nós temos erro. Então, ao invés de eu criticar esse irmão, julgar esse irmão, eu preciso orar por ele. Pedir ao Senhor misericórdia para a vida dele e também por mim. Porque cada um tem sua inclinação e sua fraqueza. E aqui no capítulo 2 está: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Oh, glória! Se você pecar, peça perdão, confessa. Aquele que confessa e deixa, tem que deixar, alcança a misericórdia. E lembre-se que temos um advogado hoje, Jesus, ele é o nosso advogado fiel. Eu sempre gosto muito de falar sobre isso, porque Jesus hoje, ele está ao lado do Pai para nos defender e não para nos acusar. E hoje Jesus, ele está na condição de advogado. Irmãos, o advogado, ele defende o seu cliente em todas as instâncias. Ele defende com unhas e dentes. O cliente, misericórdia, né? O advogado criminalista, então o cliente fez coisa errada, o advogado está lá defendendo. Assim é Jesus, ele nos defende em todos os momentos. Porém, quando acontecer a volta dele, ele não será mais advogado, ele vai ser juiz. Depois da volta dele, que todo mundo fosse julgado lá, ele já não vai ser advogado, ele vai lá, tá lá para julgar. Então hoje se agarre com o Senhor, porque ele é seu advogado. Peça perdão, peça misericórdia, entendeu? Mas não permaneça no pecado, confessa e deixa,
porque nós temos um grande advogado para nos perdoar e ele tem misericórdia. Ele é um Deus misericordioso. Ele não é acusador, ele não quer te acusar, ele quer te salvar. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 2. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E nisto sabemos que o conhecemos. Como que você sabe se conhece o Senhor? Se guardar os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Ixi. Olha, irmãos, se você diz que conhece o Senhor, que ama o Senhor, mas não guarda essa palavra no seu coração, não vive e não pratica, olha o que fala aqui, ó, que você é um mentiroso e nele não há verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, como que você conhece que está no Senhor? Quando você guarda os mandamentos dele, quando você vive a palavra dele, quando você pratica a palavra dele. É assim que você conhece que o amor de Deus está em você. É assim que você conhece que realmente ama o Senhor, porque você guarda. Sabe aquela coisa, o amor sem obras? Então você ama ele só por palavra, não pratica, não vive, não demonstra. E o versículo 6 continua. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se você diz que está em Jesus, deve andar como ele andou. Olha, temos que andar como ele andou. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, mas até agora está em trevas. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pai, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque venceste o maligno. Aleluia! Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus. Preste atenção aqui no versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ô, ovelhinha de Jesus. Difícil, né? Afinal, nós estamos aqui no mundo, estamos aqui, mas não podemos amar este mundo. Não podemos amar o que há aqui. Olha, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe por quê, ovelhinha? Porque o mundo já é do maligno. Então eu não posso amar as coisas que estão aqui. Eu não posso amar aqui de tal maneira que eu esqueça que lá da minha pátria, o nosso lar, nós somos peregrinos aqui, estamos só de passagem. A nossa morada é com o Senhor. Nós temos que amar a nossa pátria celestial, amar o nosso Deus, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Olha, meus irmãos, que profundo. O mundo passa e a sua concupiscência, tudo isso vai passar. Tudo isso é passageiro. Então, por que trocar a nossa salvação, a nossa vida eterna, ter uma eternidade com Jesus? Por que
trocar por pratos de lentilha, por prazeres tão passageiros. Não compensa, meus irmãos. Não compensa trocar uma vida eterna por momentos tão pequeninos de prazeres com pecado aqui. Não compensa. Tudo passa, o mundo passa e a sua concupiscência. Temos que nos esforçar para amar as pessoas, perdoar. Eu sei que não é fácil. Quando você é lesado, quando você é prejudicado, quando você é traído, não é fácil, né? Misericórdia. Mas temos que amar, porque o Senhor também nos amou. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a vontade de Deus, que amemos uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. Amar, perdoar, não ter raiz de amargura, não ter raiva, não ter ciúme, não ter egoísmo, não ter inveja, não falar mal, desejar o bem. Olha, irmãos, nos ajude. Agora, irmãos, a partir do versículo 18, ele vai começar a falar sobre o anticristo, a alertar os irmãos. Versículo 18, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Já é a última hora, porque tem se levantado muitas pessoas, sabe, distorcendo essa palavra. Muitos anticristo. E olha o versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo, ele nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus. É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Olha que forte, irmãos. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Você não pode confessar o Filho e negar o Pai, nem negar o Pai e confessar o Filho. Tem que amar os dois, o Pai e o Filho, aceitar os dois, o Pai e o Filho. Infelizmente, meus irmãos, muitos acreditam em Deus, que Deus fez os céus e a terra, mas não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus, não. É só um profeta que passou pela terra. Não, faz isso não. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é grande. Aleluia, oh glória, esse é o nosso Deus. Aqui, irmãos, agora, a partir do capítulo 3, vai falar que Deus é amor e vai falar também sobre os filhos de Deus. Começa assim: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha quão grande amor, olha a misericórdia do nosso Deus. Ele nos concedeu essa graça de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Oh glória, aleluia! Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Todos nós pecamos, irmãos, mas na nossa vida, na vida de servos do Senhor, o pecado tem que ser acidental. Eu vou sem querer, falhei. Não pode ser um modo de vida, não pode ser toda hora, igual porco na lama. Tem que ser um acidente. Pecado na nossa vida, irmãos, tem que ser um acidente. Não pode ser toda hora, por querer, proposital, intencionalmente. Não, é um acidente. Porque nós somos filhos de Deus, oh glória.
Versículo 5, hein? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então nós temos que permanecer em Deus e não no pecado. O versículo 7 continua: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Quem vive no pecado, sabe, irmãos? Quem peca de forma contínua, de forma intencional, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho do Homem, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, não vive pecando, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ó, irmãos, misericórdia, não é. Todo mundo é filho de Deus, porque todo mundo é filho de Deus, não é. Tem que fazer a vontade dele, tem que andar na luz. Versículo 11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que o quê? Que nos amemos uns aos outros. Tem que amar, ovelhinha. Caminho estreito, tem que amar. Tenha misericórdia do irmão, tenha compaixão, ame. Versículo 13, irmãos, e já encerrando o capítulo 3. Meus irmãos, não vos maravilheis, não se surpreenda, não se espante, se o mundo vos odeia, se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Tá vendo, irmãos? Se aborrecermos o irmão, somos considerados como homicida. Misericórdia. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Senhor, nos ajude. Senhor, tem misericórdia de nós. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como está nele a caridade de Deus? Você vê o irmão precisando, o irmão passando necessidade, o seu coração não se quebrantar, não querer dar um pão para ele, não ajudar o seu irmão. Irmãos, é forte, né? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua. Forte, né, irmãos? Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. É viver o amor, irmãos. A Bíblia toda se resume no amor. E é difícil, né? Misericórdia. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante deles asseguraremos o nosso coração. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele está nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Olha, irmãos, é por isso que João é o apóstolo do amor, que ele fala muito em amor, né? Glória a Deus, glória a Deus, meus irmãos. Encerramos por aqui o devocional de hoje, 1 João,
capítulo 1, 2 e capítulo 3. E amanhã vamos meditar no capítulo 4 e capítulo 5 de 1 João, depois 2 João, 3 João, depois Judas e Apocalipse. Ô glória, que Deus abençoe. Eu oro, clamo ao Senhor para que Ele possa ter falado com você, tá? No devocional de hoje, ministrado em seu coração, que Ele te encha com o Espírito Santo, visita a sua casa e vamos continuar firme nessa caminhada. Ore por mim, por minha família, que Deus abençoe cada um que está aqui neste trabalho, tá bom? Fique na paz do Senhor. Te amo em Cristo Jesus.